Qual a documentação necessária para a matrícula do SISU? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e eu falo de assuntos acadêmicos de modo geral. Então, gente, do dia 19 hoje ao dia 23 de abril, acontecerão as matrículas para a primeira chamada regular do SISU 2021.1. E muita gente fica perdida com relação a qual documentação encaminhar. Pois bem, pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês é que vocês leiam o edital da faculdade. Entre no site da instituição de ensino em que você foi pré-selecionado e leia o edital. Lá vai ter a documentação completa, inclusive algumas particularidades daquela instituição de ensino. Porque também costuma ter uma pequena variação de documentação de uma instituição para outra. Algumas costumam aceitar certas documentações que em outras não aceitam, umas procuram uma documentação extra, uma coisa a mais. Então, cada instituição de ensino tem uma exigência para que você saiba qual documentação é essa e também que você saiba a documentação necessária de acordo com a sua condição socioeconômica, a sua situação. É necessário que você entre no site e leia esse edital com bastante calma. Eu vou dar para vocês um exemplo simples de dois editais diferentes, por exemplo, na UFMG e na UFVJM. Como estamos no período da pandemia, as duas faculdades optaram por fazer uma pré-matrícula online. Porém, a UFVJM você vai encaminhar toda a sua documentação de forma online para um e-mail específico de acordo com o seu curso, que inclusive eu vou deixar aqui para vocês. Olha, já o UFMG vai ser diferente. Você vai fazer essa pré-matrícula online, vai encaminhar tudo isso. Aí, se você for sim pré-aprovado, você vai garantir sua bolsa, mas você vai precisar ir pessoalmente na instituição de ensino e levar toda a documentação. Viram a diferença? Outra coisa, algumas instituições de ensino, você não está fazendo esse registro acadêmico online. Você tem que ir pessoalmente levar a sua documentação. Na UFMG, por exemplo, se você for cotista, você vai passar por uma banca avaliadora de acordo com a sua cota. Se você for de cota de deficiência, você vai passar a levar o laudo médico e vai passar por uma perícia. Se você for da cota étnica, você vai passar por uma banca avaliadora étnico-racial. Então tem essa questão ainda. E tudo presencial. Na UFVJM, eu não sei como está funcionando, mas pelo que eu entendi, todo o processo de matrícula será online. E aí você vai fazer a sua confirmação de matrícula nas primeiras 2 semanas de aula. E isso acontecia antes da pandemia, não é uma coisa nova. Porém, vai ter uma banca avaliadora étnica das cotas, como é que vai funcionar? Não sei, talvez no edital tenha algumas especificações. E se você passou na UFVJM, eu vou deixar um card aqui explicando como que funciona o processo de matrícula lá, que você vai entender direitinho e não perca os prazos. Então agora vamos para a parte da documentação propriamente dita. Primeiro eu vou falar sobre a documentação do candidato à vaga. Depois eu vou falar sobre a documentação do grupo familiar. E por último, mas não menos importante, e o que garra mais as pessoas, eu vou falar um pouco sobre a comprovação de renda e toda essa documentação de renda. Lembrando que se a primeira etapa for online, você deve encaminhar junto com essa documentação o requerimento de matrícula que você fez online. Não esqueça disso. Então vamos para os documentos pessoais do discente. Primeiro, identidade CPF, foto 3x4, certidão de nascimento, certidão de conclusão do ensino médio, histórico escolar, certificado de quitação do serviço militar ou de reservista, isso aqui é só para os meninos, comprovante de endereço em seu nome se você for maior de 18 anos. Algumas faculdades são flexíveis com relação a isso, outras não são tão flexíveis e exige que cada membro familiar apresente um comprovante de residência com aquele mesmo endereço em nome de cada um deles. Também você deve levar o título de eleitor, a certidão de quitação eleitoral. Eu vou deixar o link aqui para você emitir esse documento na descrição desse vídeo, é muito simples. E também você deve apresentar a declaração de acordo com a sua cota. Declaração de cotista, se você for cotista étnico-racial ou se for por deficiência. Lembrando que no edital da universidade pode ter sim uma declaração modelo para você imprimir, assinar e depois escanear e anexar junto à documentação. Ou você pode dar um Google, procurar no Google uma documentação de autodeclaração, assinar, escanear
e anexar toda essa documentação. Vamos agora para a documentação pessoal da família. Você deve apresentar a documentação de todos os membros familiares, inclusive aqueles menores de 18 anos, todos aqueles que moram com você, porque isso vai ser calculado durante a renda per capita familiar. E se você não mora com seus pais, você deve apresentar algum documento que comprove isso, se eles são separados, certidão de óbito, se eles são falecidos, qualquer situação que demonstre uma declaração, qualquer coisa que demonstre que você não tem vínculo com seus pais. E aí você vai apresentar a documentação com relação àquela família que você mora, se você mora com seus avós, com seus tios. Se você mora sozinho, também você tem que apresentar essa declaração de não vínculo com os pais, como você não mora com seus pais, etc. Então vamos à documentação. Para todos os menores de 18 anos, o certidão de nascimento. Para os maiores de 18 anos, RG, CPF, comprovante de endereço com o mesmo endereço em que você reside, certidão de casamento dos pais ou declaração de união estável, lavrada em cartório ou não, isso depende muito da faculdade. Se forem separados, vai ter uma certidão de divórcio que você deve apresentar. E se estiverem em processo de divórcio, você deve apresentar algum documento que comprove que eles estão em processo de divórcio. Se você mora com tios, avós ou terceiros, levar a documentação dessas pessoas, já que elas contribuem juntamente com a renda familiar e você depende disso. Então, mais uma vez repetindo, é importante que você coloque todos os membros do grupo familiar, porque na hora de fazer a conta, de calcular a renda per capita familiar, tem que dar até um salário mínimo por pessoa, se você estiver dentro dessa cota socioeconômica, porque tem 3 cotas e além de tudo elas podem ser independentes. Então fique de olho na cota que você jogou sua nota para apresentar toda essa documentação. Agora a documentação com relação às cotas. Pessoas com deficiência devem apresentar o laudo médico, devem apresentar uma declaração e ainda costumam passar por uma perícia, que eu não sei como que está funcionando nesse período de pandemia, mas geralmente passa por um médico ali da banca avaliadora da instituição de ensino. Já com relação à cota étnica, você deve apresentar uma autodeclaração e além disso você pode passar por uma banca de heteroidentificação. As bancas da Bahia são mais pesadas com relação a essa heteroidentificação. Já vi várias pessoas que foram reprovadas lá. Na UFMG vai acontecer presencialmente, como eu disse anteriormente, e será por uma banca de avaliadores ali da instituição de ensino mesmo. Agora vamos falar sobre a documentação de comprovação de renda. Primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro, para você calcular a sua renda familiar, você vai pegar toda a renda das pessoas que moram na sua casa, que você depende dessa renda, e somar toda essa renda. Depois você vai dividir pelo número de membros familiares que depende dessa renda, os maiores e os menores de 18 anos. Esse valor tem que ser até um salário mínimo e meio por pessoa. Ou seja, vai ter que dar um total de um salário mínimo e meio. Se passar disso, você não encaixa dentro desses pré-requisitos para entrar dentro dessa cota. Outra coisa que as pessoas têm muita dúvida com relação ao que é a comprovação de renda. Por exemplo, a poupança, ela não entra em comprovação de renda. Se você tem um dinheirinho guardado ali, esse dinheiro é seu que você acumulou ao longo do tempo ou da sua família, tem um objetivo com esse dinheiro ou não, isso não é renda, você tem esse dinheiro, não é uma coisa que acontece todo mês. A não ser que você tenha um valor cumulativo em sua conta poupança que seja muito acima, que não condiz com a condição socioeconômica e também a renda mensal que vocês colocaram ali de um salário mínimo por pessoa. Então, pode ser que vocês tenham problema, pode dar algum BO com relação a isso. Caso esse valor de poupança seja um valor exorbitante, muito acima do rendimento familiar, pode ser que você tenha algum problema, algum questionamento com relação a isso. Mas conta poupança, dinheiro guardado na poupança não é comprovante de renda. Outra coisa que não é comprovante de renda é empréstimo e muito menos abonos salariais, hora extra. São coisas eventuais que acontecem uma vez ou outra. O que eles querem saber é uma coisa que acontece com ritmo, com certa frequência, não coisas que acontecem ocasionalmente. Então, sem mais enrolação, vamos para a documentação. Lembrando que algumas instituições de ensino exigem que você leve essa documentação original. Então, primeiro, carteira de trabalho, 3 últimos contra-cheques, declaração de imposto de renda. Se você for isento, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, onde você vai conseguir emitir a sua declaração de imposto de renda de todos os membros da sua família. Aposentados,
comprovante do benefício ou os últimos 3 contra-cheques, declaração de MEI para microempreendedor individual, carnê de recolhimento do INSS para empregadas domésticas registradas, extratos bancários dos últimos 3 meses de todos os membros do grupo familiar que tem uma conta corrente e que participam da renda, tá, gente? Presta atenção nisso. Se você recebe alguma pensão familiar, você deve apresentar algum documento que comprove isso, ou assinado pelo juiz, ou registrado em cartório, ou nota promissória, ou ainda se você recebe na conta poupança, e nesse caso sim vai servir para você comprovar a renda, porque você recebe uma pensão alimentícia que é algo regular e contínuo e faz parte da sua renda. E ainda se a sua família vive de aluguel ou arrendamentos de terra, você deve apresentar uma documentação que comprove isso também. Se você ou algum membro do grupo familiar trabalha um trabalho informal e que tem um empregador, você deve pedir ao empregador uma declaração de renda mensal e também dos 3 últimos rendimentos, dos 3 últimos pagamentos. Já para profissionais liberais e autônomos, tem o guia de recolhimento do INSS ou contra-cheque dos últimos 3 meses, a declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 meses, declaração de autônomo, que nem todas as instituições aceitam, tá, gente? Mas essa declaração, algumas instituições aceitam ela e até exigem que ela seja registrada em cartório. No edital do SISU, fala que não deve ser aceito como renda os auxílios governamentais, como, por exemplo, o Bolsa Família. Porém, algumas instituições aceitam, inclusive o CadÚnico. É muito interessante que você leve o CadÚnico, que você tenha o NIS, o número de identificação social. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa ter acesso a esse NIS e esse CadÚnico. Lá você vai encontrar o responsável do seu grupo familiar, vai encontrar o valor da renda per capita familiar e você pode utilizar isso como base. Pode usar o quadro, né, que você vai conseguir lá no CadÚnico como base para você levar toda essa documentação. Se você é um caso específico de comprovação de renda ou de alguma documentação que eu não falei aqui, você deve olhar ou consultar o edital da instituição de ensino que você foi pré-selecionado e ver se lá fala com relação à sua situação. E se lá não estiver falando, você deve ligar na instituição de ensino e pedir uma orientação no setor responsável. E se mesmo assim você não conseguir nada sobre, pesquise, entre em contato com algumas pessoas que tiveram a mesma situação que você e deixa aqui também nos comentários que talvez eu saiba de alguma coisa e possa te dar alguma orientação. Outra coisa, deixa aqui pra mim nos comentários qual curso que você foi pré-selecionado e qual instituição de ensino. E se esse vídeo foi útil pra você, não esquece, deixa aquele like. Um beijo e até o próximo vídeo!